A análise de links trata de resgatar informações úteis em estruturas relacionadas, abrangendo uma gama diversificada de atividades que lidam com conjuntos independentes de dados, que podem ser definidos como homogêneos, quando são todos do mesmo tipo, ou heterogêneos, quando nem todos apresentam as mesmas características. A internet que utilizamos pode ser considerada uma rede homogênea, já que todos os nós são endereços que levam a outros endereços. Já uma rede de links bibliográficos e citações é uma rede heterogênea, pois os nós podem ser resumos, livros, artigos de revistas, etc. As estruturas analisadas geralmente podem ser representadas em gráficos. Os objetos são representados pelos vértices e suas relações são representadas pelas arestas entre os vértices. Neste vídeo, daremos uma breve olhada em algumas técnicas para análise de links e que tipos de informações e benefícios podem ser obtidos ao estudarmos este conteúdo. Mas o que é um link? Para começar a entender este conteúdo, precisamos entender antes esse conceito. Comumente, a associação que fazemos ao ouvir essa palavra é a de uma URL que levará a algum endereço na internet, mas vamos pensar de uma maneira mais abstrata. Link é uma ligação, um relacionamento entre duas entidades. Sendo assim, podemos dizer que você está conectado a seus pais em uma relação de pai e filho. Você e seus amigos têm uma relação de amizade. Até mesmo você e o seu carro, por exemplo, têm um tipo de relação de bem e proprietário. Podemos ver que fora do mundo virtual, este termo tem uma abordagem ampla, sendo utilizado em diferentes tipos de relações entre pessoas e até mesmo entre pessoas e objetos. Sem contar que tais ligações não se limitam a relações de um para um. Agora que temos um conceito mais construído sobre nosso objeto de estudo, podemos entender onde e como aplicá-lo. Com cada vez mais informação disponível nos bancos de dados, documentos de texto, conversas transcritas e até mesmo em forma não verbal, como no caso de imagens e vídeos, as possibilidades de utilização das técnicas de análise de links, bem como seus desafios, estão crescendo a passos largos. Há uma infinidade de cenários onde o emprego das técnicas de análise de links já são empregadas. Os exemplos mais comuns estão em domínios virtuais. Você pode querer, por exemplo, saber quais servidores na sua rede são mais propensos a ficarem sobrecarregados, ou quanto uma rede pode ser confiável e quais de seus nós estão mais vulneráveis. Várias técnicas teóricas estão disponíveis, porém elas acabam se tornando impraticáveis conforme a rede analisada aumenta de tamanho. Por outro lado, apesar da mineração de dados em geral demandar muito processamento, tal recurso possui técnicas heurísticas para estimar resultados, o que se torna mais viável, mesmo que sacrifique a precisão dos resultados obtidos, pois compensa isso no ganho de tempo. É interessante lembrar que geralmente os resultados se tornam mais precisos quando grandes quantidades de dados são analisadas, pois exemplificam melhor problemas do mundo real. LOC é uma técnica utilizada para atribuir etiquetas de classe aos nós de acordo com suas características. Um exemplo bem simples seria a classificação de nós baseando-se somente no grau de força de sua conexão, ou seja, no número de arestas que incidem nele. Um processo um pouco mais complexo seria encontrar a distância média de cada nó em relação a todos os outros nós e classificá-los de acordo com essa quantidade. A distância de um nó para outro é o caminho mais curto entre eles. Supondo que todos os nós sejam conectados um ao outro, no sentido da teoria dos gráficos, essa distância média seria um indicador de como um nó central está dentro de uma rede. Assim, os nós podem ser classificados como pertencendo ao núcleo de uma rede ou não, com base em um limiar adequado. LOR classifica os objetos baseados em diversos fatores quanto à sua importância na estrutura geral do gráfico. O objetivo do LOR não é atribuir rótulos distintivos aos nós. Geralmente, todos os nós dessas redes são considerados do mesmo tipo. O objetivo é associar uma avaliação quantitativa relativa a cada nó. O LOR pode às vezes ser uma versão mais calibrada do LOC. As tarefas de classificação geralmente são muito mais complexas do que isso e levam em consideração uma grande parte do gráfico, se não todo, ao atribuir um valor para cada nó. Uma das tarefas de classificação mais conhecidas é classificar páginas da web de acordo com sua relevância numa consulta na web. A relevância de um resultado da pesquisa não depende apenas do conteúdo do documento, mas também de como ele está vinculado a outros documentos similares.
Como exemplo, temos algoritmos que analisam documentos em busca de conhecimento mais compreensível sobre determinado tópico, com base em quantos outros documentos fazem tal citação a ele. Alguns jogos de redes sociais também incluem uma noção de popularidade que é definida por quão bem conectado cada pessoa é com os outros e qual é a figura de popularidade desta pessoa. Ser capaz de prever o futuro geralmente é uma boa capacidade, embora seja bastante difícil. Prever o desfecho das coisas dentro de alguns limites comprovados de aproximação também não é ruim. A previsão sempre foi uma base para o desenvolvimento de muitas técnicas de inteligência artificial, e no campo de análise de links, a predição também desempenha um papel importante. Imagine ser capaz de analisar os dados relativos ao crescimento de uma empresa nos últimos 5 anos e ser capaz de dizer que tipos de investimentos em infraestrutura serão necessários para atender às demandas nos próximos 1 ou 2 anos. Não seria uma ferramenta decisiva para planejadores corporativos e órgãos de gestão? Em uma escala maior, os governos poderiam utilizar essas técnicas, por exemplo, para projetar estradas de modo que reduzam o congestionamento futuro, ao mesmo tempo em que conectam estrategicamente as cidades. Os cientistas podem usar modelos preditivos de ligação molecular derivados de experimentos cuidadosamente estudados para simular a formação de estruturas biomoleculares. Observe que enquanto o LOC e o LOR usam a análise de links para classificar os objetos de uma rede, a predição de links lida diretamente com os próprios links.